Olá, eu sou o Marco Canteiro, sou médico e a proposta hoje é a gente falar sobre suicídio no dia 10 de setembro, onde é lembrado pela Organização Mundial da Saúde o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Muito bom, então considerando que esse tema é muito denso, eu quero primeiro quantificá-lo. A gente vai falar sobre prevenção. Primeiro vamos entender o quanto isso significa, né, em termos de números. No mundo morreram nesse 1 ano e meio de pandemia 4 milhões e meio de pessoas. Uma tragédia, todo mundo sabe, é a pandemia, toda a complexidade disso, uma doença de transmissão relativamente simples e com uma mortalidade significativa. Morreram 4 milhões e meio. Todo ano morre no mundo cerca de 1 milhão de pessoas por suicídio. E ninguém nunca falou disso. Então, em 4 anos, você tem 4 milhões de mortes. A gente teve em 1 ano e meio, 1 milhão e meio por Covid. Pensem a importância, então, desse número de suicídio, que não é falado por questões de que é um trauma, é uma tragédia, as pessoas têm medo, os familiares todos tentam preservar a imagem da pessoa que cometeu suicídio, é perfeitamente compreensível, natural, e a gente deve entender isso. Eu falo isso porque para quantificar, para mostrar para vocês de que isso não é uma coisa isolada, que não acontece. Isso acontece. Acontece no mundo todo. Alguns países um pouco mais, outros um pouco menos, cada um tem os seus motivos e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. São 4 aspectos que a gente vai falar, aspectos filosóficos, religiosos, sociais e médicos. O filosófico religioso não é a minha especialidade, eu não quero me alongar, mas é evidente que tem uma conotação religiosa bastante significativa. Alguns países, algumas religiões são fatores até de prevenção do suicídio. Então o espiritismo, o catolicismo são situações onde o fato da pessoa ser religiosa e ter uma crença determinada, isso inibe fatores de risco para suicídio, tá? E a gente sabe que tem toda a separação da alma, do corpo, cada religião tem um jeito de olhar para esse assunto, mas de uma maneira geral são fatores religiosos que inibem. Isso é bastante positivo. Do ponto de vista filosófico, a gente tem desde Platão falando sobre suicídio. Sócrates, descrito na literatura de Platão, cometeu suicídio. Então a gente tem aí, do ponto de vista filosófico, Montaigne, Platão, Aristóteles. Os grandes pensadores da humanidade falaram sobre suicídio de uma maneira bastante firme. Falaram sobre morte, na verdade, que é o grande desafio da filosofia, né? A vida e a morte, da onde viemos, para onde vamos. Esses são temas tradicionais da filosofia e que os grandes pensadores sempre descreveram sobre isso. Mas eu vou me deter em 2 desses segmentos, que é o aspecto social e o aspecto médico, de saúde. Do ponto de vista social, tem um sociólogo francês, Émile Durkheim, que no século XIX ele descreveu que o suicídio é um evento social. A pessoa só se suicida por questões sociais. Ele entendia naquele momento, e eu concordo com ele em muita coisa, de que os fatores sociais onde a pessoa está podem ser fatores de risco, especialmente relacionado a relacionamentos. Os relacionamentos que essa pessoa tem, se não forem prósperos, se não forem enriquecedores, se esses relacionamentos não forem esperançosos, a pessoa tem um risco aumentado de cometer o suicídio. Então, quando a gente fala de prevenção, e o tema aqui é prevenção, sempre a gente deve observar pessoas que têm relacionamentos conflituosos, agressivos, sem esperança, sem sonhos, sem responsabilidades. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que não tem filhos, o filho não depende mais dela, o filho já cresceu, ela já está numa fase da vida que não tem mais ninguém que dependa, ou um jovem que não tem filhos, são situações onde o risco aumenta um pouco, por questões óbvias de que ele deixa de ter alguém que ele perceba que pode ter um outro caminho que não o suicídio. Então são questões sociais significativas. Em termos de estatística, a gente sabe que
Os homens cometem mais suicídio que as mulheres, cerca de 70% contra 30%. Por questões biológicas, questões culturais, ele é mais incisivo. Quando ele tenta o suicídio, ele comete o suicídio com uma maneira mais agressiva, enforcamento, tiro, uma queda de altura, quer dizer, ele tem uma ação mais firme. E a mulher, ela tenta mais o suicídio, é mais frequente tentativa de suicídio em mulher, com comprimidos, com cortes, com mutilação, mas sem o sucesso do suicídio, tá? Então, isso é outra coisa também bastante significativa. E as faixas etárias predominantes é o adolescente, o adulto jovem, por falta de perspectiva ou por muita pressão. Isso acontece no jovem japonês, por exemplo, ele tem muita pressão quando ele está fora do modelo, ele não se encaixa, ele comete o suicídio, mas isso no mundo inteiro é assim. Ou o idoso que já teve a sua família, que está com uma doença hoje, uma doença que vai lhe causar sofrimento, e ele não quer esse sofrimento, ele não tem mais ninguém que dependa dele, e ele também pode cometer o suicídio. Então entendam que o fator social é bastante significativo na gênese dessa condição, dessa tragédia, e a gente pode interferir. Como é que se interfere nisso? Toda vez que você tiver alguém que você conheça da sua família, do seu ciclo de amizade, e que fale que está pensando em cometer suicídio, isso deve ser bem ouvido. As pessoas falam antes. Essa história de quem fala não faz não é verdade. As pessoas falam antes, as pessoas testam, as pessoas falam para serem ouvidas, para serem cuidadas, para serem acolhidas. E se você não faz isso, perdemos a oportunidade. Então, toda vez que a gente ouvir alguém falar que a vida não vale a pena, que tanto faz se viver ou morrer, essas pessoas têm que ser acolhidas do ponto de vista social. Tem que ter propósito, tem que dar esperança para essas pessoas, sonho, motivação, isso é fundamental. Então eu proponho que a gente tenha o ouvido aberto e não precisa ser médico para isso, todo mundo na sociedade pode fazer isso, a pessoa pode participar de projetos no trabalho, projetos familiares, inclusão familiar, as pessoas têm que ser aceitas como elas são, isso é outra situação bastante significativa, a gente está num momento interessante de diversidade e inclusão, isso tende a diminuir suicídio quando você inclui pessoas que se sentem à margem da sociedade. Grupos religiosos, grupos de trabalho comunitário, trabalho voluntário, tudo isso dá às pessoas a percepção de propósito, de utilidade e se forem reconhecidas, ainda melhor. Então essa é a parte social toda que deve ser bem cuidado. Junto com isso vem a parte médica, a parte de saúde, que evidentemente, mesmo uma pessoa com todas essas condições sociais desfavoráveis, não significa que vá cometer o suicídio. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, tem um componente também médico de desequilíbrio dos neurotransmissores cerebrais, que a gente chama, que é o cérebro cuidando do nosso corpo e dos aspectos neurocerebrais, a sensação de bem-estar. E aí entra uma doença clássica, que é a depressão, que é o início disso. Então todo mundo que tem depressão, que é 2 a 4% da população, deve ser tratado. E tratado por quem? Por um médico, de preferência o psiquiatra, e por psicólogo. Esse é o tratamento clássico que deve ser feito como prevenção do suicídio e como recuperação, mantendo o bem-estar, mantendo felicidade, a pessoa podendo enxergar momentos alegradores e momentos felizes. Esse é o raciocínio. Então, médico e psicólogo é fundamental no tratamento e na prevenção do suicídio. É lógico que tem outras doenças psiquiátricas e outras doenças neurológicas que também aumentam o risco de suicídio, mas especialmente a depressão. Deve ser tratado de uma maneira muito objetiva. Você deve olhar para essas doenças como algo que pode ser tratado, evitado e bem cuidado. Existem terapias alternativas, meditação, yoga, uma série de outras alternativas muito importantes, muito úteis, mas elas não devem ser o carro-chefe. O carro-chefe é o médico e o psicólogo, e essas terapias, sendo complementares, são absolutamente importantes também. Então, vejam bem, a proposta desse nosso papo é falar sobre prevenção de suicídio. Eu falei sobre o aspecto religioso e filosófico, que são aspectos históricos e que dá para a gente entender o contexto, mas do ponto de vista social as pessoas têm que ter esperança, têm que ter missão. E do ponto de vista médico a pessoa tem que ter tratamento adequado com especialistas.
A gente fala que o suicida, na verdade, não é porque ele não se mata porque ele perdeu a batalha. Ele se mata quando ele não se vê na guerra. Então, é importante colocar as pessoas dentro do projeto, seja qual projeto for, mas as pessoas têm que se entender parte. Nós somos seres sociais, a gente tem que participar de todas as ações. Então, todo mundo olhando as pessoas, falando com as pessoas, tentando ajudar. Essa é a proposta desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. É sempre legal isso, porque esse assunto tenho certeza que muita gente pode se beneficiar. É isso aí. Obrigado, até o próximo.